A paz do Senhor a todos. Eu me chamo Silene. Eu, eu venho aqui deixar o meu breve testemunho, né? O Senhor, Ele restaurou meu casamento. Eu espero que eu possa ajudar pessoas que estão passando pelo mesmo processo. Eu espero que eu possa, né? Estar ajudando pessoas que estão no mesmo deserto que eu passei, até sem esperança às vezes, né? Mas eu quero dizer que Deus, quando Ele tem um projeto na vida de um casal, quando Deus tem uma promessa na vida de um casal, quando Deus ele tem promessa de restituição, de restauração, Ele cumpre, porque Deus não é homem para mentir. Deus, ele ainda usa profetas na terra, é só para quem crê. Mas quando Deus fala que vai fazer, quando Ele fala que vai restituir, Ele cumpre, como Ele fez na minha vida. Eu passei um deserto de 1 ano e quase 3 meses no meu casamento. Foi bem sofrido. O meu esposo, de repente, ele começou a mudar o comportamento dele. E quem convive conhece o comportamento da pessoa e sabe. E eu comecei a ver ele mudar. Ele mudou muito. E eu comecei a buscar a Deus. Eu estava afastada do evangelho nesse tempo, né? Eu estava fora da igreja e eu comecei a buscar a Deus. E eu comecei a buscar a Deus e perguntar para Deus o que é que estava acontecendo na minha vida, no meu casamento. Confesso que entrei em desespero no tempo, porque meu marido, ele é uma pessoa tão boa que eu falei, Senhor, que comportamento é esse? E comecei a buscar a Deus, voltei para a igreja. O desespero me fez voltar para a igreja. E eu comecei a buscar e Deus começou a falar para mim, né, que ele tinha uma promessa de restituição no meu casamento, de restauração, e que eu não desistisse, porque tudo que eu ia passar era uma permissão dele, sim, para que eu viesse contar o meu testemunho e edificar outras vidas, outras pessoas que estariam passando pelo mesmo processo. E para mostrar para essas pessoas que o mesmo Deus que permitiu o deserto é o mesmo Deus que dá a vitória. Comecei a buscar muito a Deus e confesso que no começo eu busquei a Deus pelo meu casamento e depois eu comecei a buscar a Deus por amor, pelo primeiro amor, porque eu estava afastada, mas eu já conhecia o Senhor, já conhecia as coisas de Deus e eu voltei para o meu lugar, de onde eu não deveria ter saído nunca, né? Mas Deus ele ensina para nós também, né? Quando Deus ele faz questão da nossa presença na casa dele, tem situações que ele permite para que a gente venha se achegar a ele. Não que Deus queira nada de mal para ninguém, não é isso, mas Deus ele sabe trabalhar. E eu comecei a buscar o Senhor como eu buscava antes, lá atrás. E o Senhor falava assim para mim, filha, só me busca, me adora e deixa que no teu casamento eu trabalho. E Deus é fiel, porque não foi fácil, o deserto não foi fácil. Meu marido estava fora de casa, ele foi embora, foi morar na casa da mãe dele. E Deus falou para mim que era necessário esse tempo afastado para que Deus viesse trabalhar na vida dele. Muitas das vezes a gente pensa que Deus vai trabalhar de uma forma tão absurda, uma coisa tão que a gente vai ver com os nossos olhos e muitas vezes não. Deus ele trabalha no silêncio, ele trabalha dentro, sabe, na alma, no coração do homem. E foi o que Deus fez na minha vida, na vida do meu marido. Esse período que ele passou fora de casa, foi necessário para que ele viesse dar valor à comida que eu fazia, a casa limpa, que ele nunca foi de observar assim e falar, né? Ele podia até observar, mas ele não falava para mim. A roupa limpa, coisas assim
Que não que isso seja um pequeno detalhe, porque uma casa limpa, uma dona de casa é um grande detalhe, mas tem coisas que acontecia na minha casa, na nossa casa, que ele não observava. E esse tempo que ele passou longe de mim, ele aprendeu a valorizar, porque lá onde ele estava, ele sofreu, lá ele não tinha o cuidado que ele tinha em casa, lá ele adoeceu e não tinha ninguém para cuidar dele. Lá ele precisou lavar uma roupa e ele teve que lavar do jeito dele. Não tinha mulher para cuidar. Enfim, Deus ele sabe trabalhar na vida do homem. Ele sabe o porquê e para quê de certas coisas na nossa vida. Não foi fácil, não foi fácil, mas eu comecei a buscar a Deus. Foi onde eu me fortaleci. Foi onde Deus falava comigo e me mostrava o caminho para eu seguir em frente, não desistir, porque Deus tinha obra. E foi tão sofrido, né? E o Senhor falava sempre para mim que eu precisava perdoar o meu marido. E muitas pessoas conhecidas falavam assim para mim: perdoar, mas por que perdoar? Aí eu falo: que testemunho teria eu, né, para falar para as pessoas que eu não perdoei meu marido? Que Deus é esse que eu sirvo, né? Então, para você servir a Deus, para você falar que Deus é na tua vida, você tem que ser diferente. E eu precisei perdoar meu marido por tanta coisa, sabe? Por fim, eu descobri que eu fui traída, né? Nesse período que ele ficou afastado de casa, nós éramos afastado de casa, mas éramos casados, e eu considero sim uma traição, eu considero. Mas assim, Deus, ele me preparou. Deus, cada vez que eu buscava, eu não entendia por que Deus mandava eu buscar tanto a Ele, orar, buscar, caminhar na presença dEle. Deus estava me fortalecendo e me preparando para que eu viesse liberar o perdão, né? É, tem que perdoar sim, 70 vezes 7. Tem que perdoar. Quem sou eu, pecadora, para não perdoar quem me magoou? Não é? A gente peca tanto contra Deus todo dia e Ele é tão bom e maravilhoso para nós. Então, eu era uma pessoa que eu jamais iria perdoar uma traição. E hoje eu vejo o quanto que Deus trabalhou na minha vida e também na vida dele, porque ele era muito orgulhoso, né? É a questão de pedir perdão, a questão de voltar atrás, de reconhecer o erro, jamais. A gente não entende quando Deus está trabalhando, a gente entende depois que ele faz. Só que durante o processo, Deus ele mostra o caminho. E Deus falou para mim: somente me busca e deixa eu trabalhar na tua vida. E eu busquei, igreja, eu busquei o meu primeiro amor, que é o Senhor. Eu voltei para a presença dele. Não só pelo meu casamento, mas porque o Senhor, ele queria que eu voltasse para a presença dele. E na nossa vida acontecem coisas, muitas das vezes, que é Deus chamando nossa atenção para que a gente venha buscar mais, venha voltar para o nosso lugar, que é a presença do Senhor. E a gente não entende. Então, são essas horas que a gente tem que buscar a Deus e pedir uma direção para Ele. E foram dias de muito sofrimento, foi bem sofrido mesmo, porque você olhar em volta e ver que aquela pessoa não está mais ali, mas eu me fortaleci no Senhor, me fortaleci em Deus e eu vi Deus começar a trabalhar na minha vida e quando Deus falou assim que estava entrando para agir, foi muito rápido. E hoje meu esposo está de volta em casa, que eu realmente eu nem acreditei. Eu saí para trabalhar e quando eu cheguei ele estava aqui já. Eu falei, meu Deus, sabe o de repente de Deus? É por isso que muitas das vezes Deus está trabalhando no silêncio. A gente tem que ter sabedoria e aguardar, somente orar, buscar.
é sofrido, mas eu sempre falava assim: eu nunca vou conseguir passar um deserto desse. Eu sempre via nas redes sociais testemunho de casamento restaurado e eu falava: eu não, nunca, jamais eu iria conseguir passar um deserto desse. E eu passei, mas doeu, machucou muito. Aprendi também com Deus, porque Deus ele sabe trabalhar, ele tem as estratégias dele para trabalhar. Tanto Deus trabalhou na vida do meu esposo, como na minha vida também, né? Eu aprendi a ser mais companheira, a ouvir mais o meu marido. Eu aprendi quando ele está até nervoso, preocupado ou com alguma coisa no serviço, eu ser mais amiga e ouvir mais. Às vezes a gente precisa ouvir mais, deixa ele desabafar. Ouvir mais e ficar mais calada, entendeu? Eu aprendi isso também. Deus, ele sabe trabalhar, ele trabalhou na minha vida também e na do meu marido, porque hoje ele valoriza as pequenas coisas. Hoje ele valoriza almoçar junto, jantar junto, tomar café da manhã junto, coisa que ele não valorizava antes. Então, eu falo para Deus que eu não sei exatamente o que Deus fez na vida dele enquanto ele estava lá. Mas de uma coisa eu sei, Deus trabalhou. Porque hoje eu vejo a mudança dele. Deus, ele trabalhou sim. Porque hoje ele consegue valorizar coisas que ele nem enxergava antes. É, não que ninguém seja perfeito, não. Ele não é perfeito. Ele tem um monte de defeito, assim como eu tenho. Mas nisso tudo eu vejo a mão de Deus, porque Deus ele trabalhou, Deus ele operou, mas foi preciso eu obedecer, né? Quando Deus fala para você, fica quieta, faz isso, só me busca, só ora, obedece. Obedece, eu já falei e vou falar de novo. É só para quem crê que Deus ainda fala na terra. E para honra e glória do nome do Senhor, Deus ele cumpriu a promessa que ele me fez de restaurar o meu casamento, de trazer o meu esposo para casa, porque quem casa não casa para viver só, casa para viver com seu companheiro do seu lado, não é isso? Então eu esperei no Senhor, eu chorei muito, eu orei muito. O momento que a gente mais busca a Deus é o momento da dificuldade. É quando a gente busca mais, é quando a gente desce mais na oração. E esse tempo que ele passou fora foi o tempo que eu mais orei. Eu acho que eu nunca orei tanto. Eu nunca busquei tanto a Deus. E hoje eu posso falar para vocês que Deus ele entrou no meu coração. Deus mudou o meu coração também. Deus ele precisou sim permitir que isso viesse a acontecer para que a gente viesse se valorizar mais, né? Eu valorizar mais o meu marido e ele a mim. Então, hoje eu glorifico o nome do Senhor, porque ele é fiel para cumprir. Quando estiver passando um processo difícil, busca a Deus, pergunta para Deus: Senhor, é isso mesmo? Senhor, é desse jeito? Senhor, por onde eu devo seguir? Qual o caminho que eu devo seguir, Senhor? Porque Deus, ele é lindo. Quando Deus ele levanta para agir na nossa vida, é coisa linda. Você sofre, você passa o seu deserto, mas aquilo que Deus decretou na sua vida, na minha vida, ele cumpre. Ninguém muda o plano de Deus. Só que é necessário nós obedecer. É necessário que a gente obedeça a Deus. E no momento que eu me vi tão perdida, numa situação tão difícil, Deus ele entrou. Ele chegou, ele mostrou o caminho, eu passei o processo e eu falo: se Deus tem promessa no teu casamento, se Deus tem promessa na vida do teu marido ou da tua esposa, que ele vai restaurar, aguarda, somente busca a Deus, escuta a voz de Deus, porque ele é Deus, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Somente escuta Deus, a voz do Senhor, porque não existe levante, não existe nada contrário que venha mudar o plano do Senhor na nossa vida. Porque o que se levantou contra o meu casamento foram coisas
Foram coisas terríveis que se levantaram contra o meu casamento. E o Senhor falou para mim: não adianta se levantar, porque é um projeto meu e eu vou cumprir. E hoje eu continuo buscando ao meu Deus e sei que Deus tem uma obra na vida do meu esposo, tem, mas a mulher sábia edifica a casa. Sei também que Deus tem um tempo certo para todas as coisas, assim como Ele teve um tempo necessário para trabalhar no meu casamento, Ele tem um tempo certo para trazer o meu esposo para a presença dele. Eu creio sim que isso vai acontecer. E não é diferente na vida de ninguém, de nenhum de vocês. Porque todo deserto, ele tem dia para começar e tem dia para acabar. E muitas das vezes a gente está passando pelo deserto e a gente pensa que não vai acabar nunca. A dor, o sofrimento, o choro, mas acaba. E quando acaba, é muito bom. Quando o deserto acaba, quando finda, quando Deus ele dá um baixa no sofrimento, é muito bom. É como o Senhor falava para mim, que a glória da segunda casa seria bem maior que a da primeira. E hoje eu estou vivendo dias que eu olho em volta e eu falo, Senhor, está se concretizando o que Deus falou para mim. E é tão lindo você ver isso, você ver que Deus ele falou que ia fazer e você olhar em volta e falar, Deus ele fez, ele está fazendo. Porque muitas das vezes a promessa é lançada na nossa vida e ela tem um período até se concretizar, até Deus cumprir, fazer acontecer. E esse período ele é muito sofrido, ele é muito dolorido. Mas esse dia chega. Sabe o que é importante? Na minha e na sua vida, perseverar. Perseverar. Tem dias que você não quer orar, tem dias que você só quer chorar, tem dias que você está triste, tem dias que você não quer nada com nada, mas é o processo. Faz parte do processo. Tinha noites que eu só ajoelhava e só chorava. Tinha noites que eu não queria ajoelhar, eu sentava no chão e chorava. Falava, Deus, eu tô aqui. Só que Deus, ele entende a nossa lágrima, mesmo que a gente não consiga abrir a boca para nada, ele conhece a nossa dor. E tinha noites que eu passava a noite em oração. Não só pelo meu casamento, mas para que Deus viesse me dar força para passar. Hoje, eu glorifico o nome do meu Deus, porque ele é fiel para cumprir toda a palavra que sai da boca dele. Então, se você está no deserto, se você está esperando em Deus, se Deus é no teu casamento, se é uma promessa, se é um projeto do Senhor, aguarda, confia, busca, escuta a voz de Deus, escuta o que Ele está mandando você fazer e faça. Confia. Apenas confia e busca, porque Jesus, ele é fiel. Deus, ele não constrói casamento para destruir, quem destrói é o diabo. Só que eu acredito que existem situações que Deus precisa trabalhar. Eu acredito que existem situações que Deus ele precisa entrar de alguma forma para agir, colocar tudo no seu devido lugar. E tem coisas que Deus permite, mas que Deus ele quando ele chega para colocar tudo no lugar, é lindo. Jesus é lindo. Só de olhar hoje em volta e ver que por mais que tenham se levantado contra a família, pessoas, coisas, não adianta. Jesus ele colocou tudo no lugar. Jesus é fiel na minha e na sua vida. A única coisa que o Senhor quer de nós é perseverança e que a gente busque a Ele. Porque aquilo que o homem não dá jeito, Jesus ele tem jeito. Ele tem jeito para tudo. Aquilo que não dá para a gente alcançar, Jesus vai lá e alcança e faz. E é muito bom ver Deus trabalhar. É muito lindo ver Jesus cumprir. Então hoje eu glorifico e exalto o nome do Senhor. E eu falo para aquelas pessoas que estão passando pelo mesmo deserto que eu passei, que aguenta firme,
Se Deus mandou você aguardar, se o Senhor mandou você perseverar, persevera. Persevera, busca, ora, busca a Deus. Vai em frente, porque a vitória, ela não está no meio, ela está no final. E você vai chegar no final. Se o Senhor falou que tu vai chegar no final, você pode ter certeza. Gemendo, chorando, você chega, você canta o hino da vitória. Aquilo que Deus uniu não separa o homem. Então, quando é Deus, quando é um projeto de Deus, o inimigo ele não consegue. Então, eu espero ter ajudado algumas pessoas, alguém, não sei, que esteja passando pelo mesmo processo. Eu quero que Deus te dê força, te dê ânimo, né? Que você tenha fé, convicção de que Deus é Deus e que quando Deus ele faz uma promessa, ele cumpre. O homem ele não pode fazer nada. Quem faz é Deus. E quando Deus fala que ele vai fazer, é porque ele vai fazer. Porém, independente do que acontecer, é necessário existir o perdão. Se você é uma pessoa que tem dificuldade em perdoar, ora muito. Pede para o Senhor entrar no teu coração e trabalhar e te ajudar a liberar o perdão. Eu perdoei o meu marido porque eu não quero perder meu casamento. O meu casamento é um projeto do Senhor. Eu não quero perder o meu casamento. É necessário o perdão. Tanto para um marido quanto para um familiar, para qualquer pessoa, é necessário o perdão. Então, principalmente no caso, né, num caso conjugal, no caso de um casamento, perdoa. Perdoa, porque quando a gente perdoa, a gente tira o fardo de dentro de nós. Quando a gente perdoa, a gente se livra daquele peso, né? Quando a gente perdoa, Deus ele entra com bênçãos, né? É necessário perdoar, é necessário jogar no mar do esquecimento e deixar Deus agir. Quando existe o perdão, Jesus ele entra e ele derrama bênçãos. Então, que Deus venha dar força para quem está passando nesse deserto, que Deus venha dar sabedoria, as armas certas para lutar, porque é um momento muito difícil, mas que Deus ele dá jeito para tudo. E assim como eu passei o meu deserto, como outras milhares de pessoas passaram o deserto e Deus deu vitória, não vai ser diferente no caso de vocês. Então, somente busca, somente confia, porque Jesus é bom, ele é fiel, ele é lindo, né? Ele permite o deserto, mas ele entrega a vitória também. Eu agradeço a atenção de todos e que Deus abençoe a todos.